Não brinque com as coisas de Deus. Essa frase ecoa na minha mente como um alerta, um aviso que eu deveria ter ouvido antes. A vida tem uma maneira estranha de nos ensinar lições, e muitas vezes essas lições vêm com um preço alto. Eu sempre fui alguém que desafiava o desconhecido, que se sentia à vontade em questionar tudo, até mesmo a própria fé. Mas há um limite, não há? Um limite que, quando ultrapassado, pode nos levar a lugares sômbrios, a experiências que nos marcam para sempre. Lembro-me de uma época em que a vida parecia um grande jogo. Eu era jovem, cheia de energia e convicções. Acreditava que poderia moldar meu destino com minhas próprias mãos, que poderia brincar com as regras do universo e sair ileso. Eu olhava para as coisas sagradas com desdém, como se fossem apenas tradições ultrapassadas, como se a espiritualidade fosse uma mera conveniência. Eu não entendia a profundidade do que estava em jogo. E claro, eu não estava sozinha. Havia outros como eu que riam e zombavam, que se sentiam invencíveis em sua ignorância. Então, a vida começou a se desdobrar de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. As coisas que eu considerava triviais começaram a se tornar pesadas, e as consequências das minhas ações começaram a se acumular. Eu me lembro de um dia em particular, quando decidi ignorar um aviso claro. Uma escolha que parecia inofensiva na superfície, mas que acabou desencadeando uma série de eventos que mudaram tudo. Eu estava tão focada em provar um ponto, em mostrar que eu era mais esperta, que não percebi que estava brincando com algo muito maior do que eu. As pessoas ao meu redor começaram a mudar. Amizades que eu considerava inquebráveis começaram a se desgastar. A confiança que eu tinha em mim mesma começou a se desvanecer. E em meio a tudo isso, uma sensação de vazio começou a se instalar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas havia uma voz dentro de mim que sussurrava: "Você não devia ter feito isso." Era como se o universo estivesse me alertando, como se as forças que eu havia desconsiderado estivessem se reunindo para me mostrar que eu não era tão invencível quanto pensava. E então, em um momento de desespero, eu olhei para cima e clamei. Clamei por ajuda, por compreensão, por uma resposta. Foi aí que percebi que havia uma força maior em jogo, algo que eu havia ignorado por tanto tempo. Não era apenas uma questão de fé ou religião. Era sobre a conexão que todos nós temos com o Divino Criador, com o inexplicável. Era sobre o respeito que devemos ter pelas coisas sagradas, pelas verdades que transcendem nossa compreensão. A partir daquele dia, comecei a refletir. Comecei a entender que não se trata apenas de acreditar ou não acreditar, mas de reconhecer que há um equilíbrio no universo. As coisas de Deus não devem ser tratadas como brinquedos, como se fossem meras curiosidades. Elas são poderosas e, quando desrespeitadas, podem trazer consequências devastadoras. Eu vi isso acontecer com pessoas ao meu redor, aquelas que ignoraram os sinais, que se deixaram levar pela arrogância e pela presunção. Comecei a observar a vida com novos olhos. Cada detalhe, cada interação, cada escolha começou a ter um peso diferente. Eu percebi que havia beleza na fragilidade da vida, que cada momento era precioso e que havia uma razão para tudo. As coisas de Deus não são apenas regras, são guias, são lembretes de que somos parte de algo muito maior. E quando tentamos brincar com isso, quando tentamos manipulá-lo, arriscamos perder não apenas o que temos, mas também a nós mesmos. A dor que senti ao perceber isso foi profunda. Eu não queria ser uma vítima das minhas próprias escolhas, mas a verdade é que eu havia cavado um buraco profundo. Eu tinha que enfrentar as consequências, e isso significava olhar para dentro, confrontar meus medos e inseguranças. Não foi fácil. A jornada de autoconhecimento é repleta de espinhos, e eu estava determinada a não desviar do caminho. Eu queria entender, queria aprender, queria crescer. E assim, aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Aprendi a respeitar as coisas de Deus, a valorizar a espiritualidade como uma força que me guia, não como um fardo que eu carrego. Comecei a ver a beleza nas pequenas coisas. A gratidão se tornou uma prática diária. Eu não sou perfeita e sei que ainda tenho muito a aprender, mas agora eu entendo que brincar com as coisas de Deus não é uma opção. É um caminho que leva à dor, à perda e à desilusão. Hoje, quando olho para trás, vejo uma jovem que estava perdida, que não sabia o que estava fazendo. Mas também vejo uma mulher que encontrou seu caminho, que aprendeu a respeitar as forças que a cercam. Não brinque com as coisas de Deus. Essa frase agora é um mantra, um lembrete constante de que a vida é sagrada
e que cada escolha que fazemos ressoa no universo. E, acima de tudo, que somos todos parte de um grande plano, um plano que merece ser respeitado e honrado. Com carinho, aqui fica mais uma dica de luz da Lu. Lu Lopes, terapeuta Hertz, à sua disposição para ajudar.